Olá! Chegamos ao 12º capítulo do livro Missionários da Luz de André Luiz, este que se denomina Preparação de Experiências. E essas preparações são uma abertura, um esclarecimento muito importante para o capítulo 13, que é o mais extenso desta obra, que se denomina Reencarnação. Tanto este episódio que aqui nós iniciaremos como o próximo são de suma importância para todos nós, no sentido de nos esclarecermos a respeito de como se dá a nossa reencarnação aqui na Terra, né? Como ela é detalhadamente planificada no plano dos espíritos. E quando nós temos as possibilidades já evolutivas e esclarecimentos necessários, nós participamos igualmente destes planejamentos, né? Preparando experiências, vai trazer aqui André Luiz, né, uma lição onde, na solicitação de um companheiro de Alexandre para ajudá-lo num processo reencarnatório, Alexandre pede para que André Luiz, que deseja acompanhá-lo nesse trabalho, que se esclareça necessariamente antes de iniciar este trabalho, lá na colônia de Nosso Lar, nos processos, nos departamentos de planejamentos reencarnatórios, né? Daí a importância para todos nós termos esse conhecimento. Mas vamos iniciar o capítulo, e como os outros anteriores, estes e os próximos sempre serão divididos em partes nas gravações dos vídeos, senão ficaria muito extenso cada um deles, né? Então este vai ser o primeiro vídeo de uma série de 3 que divide o capítulo 12. Preparação de experiências. Dispunhamos-nos, Alexandre e eu, a regressar à nossa sede espiritual de trabalho quando o orientador foi procurado por um companheiro de elevada expressão hierárquica que me saudou igualmente, demonstrando grande apreço e carinho. Serei breve, disse ele ao meu instrutor, que o atendia solícito. O tempo não me permite longas conversações. E, modificando a expressão fisionômica, acentuou. Lembra-se de Segismundo, nosso velho amigo? Como não, redargueu o interpelado. Ambos lhe devemos significativos favores de outro tempo. Pois bem, tornou o visitante, Segismundo necessita colaboração urgente. Reconheço que você não é especialista em trabalhos referentes à reencarnação. No entanto, sinto-me compelido a recorrer ao concurso dos amigos. O novo companheiro fez pequeno intervalo e continuou. Não se esqueceu você de que o nosso amigo, não obstante os rasgos de generosidade, assumiu compromissos muito sérios no passado. Sim, sim, responde Alexandre. O drama dele vive ainda em nossa memória. Segismundo presentemente, prosseguiu o outro, voltará ao rio da vida física. A situação assim o exige e não devemos perder a oportunidade de encaminhá-lo ao necessário resgate. Segundo está informado, Raquel, a pobre criatura que ele desviou em nossa época de laços afetivos mais fortes, e Adelino, o infeliz marido que o nosso irmão assassinou em lamentável competição armada, já se encontram na crosta desde muito, e há 4 anos religaram-se nos elos do matrimônio. Tudo está preparado a fim de que Segismundo regresse à companhia da vítima e do inimigo do pretérito, no sentido de santificar o coração. Será ele, de conformidade com a permissão de nossos maiores, o segundo filhinho do casal. Todavia, estamos lutando com grandes dificuldades para localizá-lo. Infelizmente, Adelino, que lhe será o futuro pai transitório, repele-o com calor tão logo surgem as horas do sono físico, trabalhando contra os nossos melhores propósitos de harmonização. Em vista disso, o trabalho preparatório da nova experiência tem sido muito moroso e desagradável. Veja que, nos processos de reencarnação, sempre aprendemos isso com a doutrina esclarecedora do Espiritismo, né? De que muitas das ligações nossas na família consanguínea
prende-se a questões do passado não resolvidas, e para que nós possamos avançar no nosso processo evolutivo, é necessário resgatarmos, corrigirmos os nossos caminhos errados que tomamos no passado. Aqui nós temos uma situação de 3 espíritos, 2 agora encarnados como marido e mulher, Adelino e Raquel, que no passado foram vítimas de Sigismundo, né? Na qual Alexandre vai dar a André maiores esclarecimentos do que se sucedeu entre estes 3 um pouco mais adiante. Prossigamos nos nossos estudos. E Sigismundo, indagou Alexandre preocupado, qual a sua atitude dominante? Herculano, o mensageiro que nos visitava, informou com fraternal interesse. A princípio animava-se da melhor esperança. Agora, porém, que o rival antigo lhe oferece pensamentos de ódio e ciúme, olvidando compromissos assumidos em nossa esfera de ação, sente-se novamente desventurado e sem forças para reparar o mal. E outras vezes enche-lhe a tristeza de profunda revolta e, nesse estado negativo, subtrai-se à nossa cooperação eficiente. O visitante fez ligeira pausa e acrescentou com inflexão interrogativa. Não poderá você, Alexandre, ajudar-nos nesse difícil processo de reencarnação? Lembro-me de que sua amizade dividia-se entre ambos, entre Adelina e Sigismundo. Quem sabe se a sua intervenção afetuosa conseguirá convencer Adelino? Conte comigo, redarguiu Alexandre atenciosamente. Farei quanto estiver em minhas possibilidades para que não se perca o ensejo em vista. Ante o sorriso de satisfação do outro, Alexandre concluiu. Na próxima semana estarei ao seu lado para conversar espiritualmente com Adelino e solucionar o problema da reaproximação. Estejamos confiantes no auxílio divino. Herculano agradeceu e despediu-se comovidamente. A sós, como mentor devotado e amigo, comecei a meditar na possibilidade de contribuir igualmente no caso que se me deparava. Nunca eu tivera a oportunidade de acompanhar de perto um processo de reencarnação, estudando os ascendentes espirituais nas questões da embriologia. Não seria interessante para mim utilizar a experiência? Nesse propósito, dirigi meu instrutor, sem falar, porém, na minha pretensão em sentido direto. Notável para mim a solicitação de hoje, exclama André Luiz. Longe estava de pensar no mundo na multiplicidade de tarefas atribuídas aos benfeitores e missionários desencarnados. A extensão do serviço em nosso campo de ação assombra qualquer mortal. Sem dúvida, respondeu-nos o mentor atencioso. Os trabalhos se desdobram em todas as direções. O pedido de Herculano vem focalizar um dos mais importantes problemas da felicidade humana, o da aproximação fraternal, a do perdão recíproco, da semeadura do amor através da lei reencarnacionista. Este é um dos grandes benefícios da reencarnação, da divina misericórdia de Deus nosso Pai. A reaproximação de espíritos antagônicos para que nos reconciliemos para o amor fraternal. Só assim nós conseguiremos evoluir. Alexandre meditou alguns momentos e continuou. O caso é típico. O drama de Sigismundo é demasiadamente complexo para ser comentado em poucas palavras. Basta, todavia, recordar que ele, Adelino e Raquel são os protagonistas culminantes de dolorosa tragédia, ocorrida ao tempo da minha última peregrinação pela crosta. Em seguida a uma paixão desvairada, Adelino foi vítima de homicídio, Sigismundo do crime e Raquel do prostíbulo. Desencarnaram. Cada um, por sua vez, sob intensa vibração de ódio e desesperação, padecendo vários anos em zonas inferiores. Mais tarde, por intercessão de amigos redimidos, os antigos cônjuges obtiveram a volta ao corpo físico, a fim de santificarem os laços sentimentais e se reaproximarem dos antigos adversários. Mas, como acontece sempre, os heróis na promessa fraquejam na realização.
porque se apegam muito mais aos próprios desejos que à compreensão da vontade divina. De posse dos bens da vida física, negam-se a Nelino a perdoar, recapitulando erradamente as lições do passado. Antes mesmo da reencarnação do antigo transviados, já se manifesta contrário a qualquer auxílio. Sempre o velho círculo vicioso. Quando fora da oportunidade bendita do trabalho terrestre, vendo a extensão das próprias necessidades, desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e realização. Mas logo que se apossa do tesouro do corpo físico, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. No plano dos espíritos, nós, quando esclarecidos das nossas necessidades evolutivas, fazemos diversas promessas e nos colocamos à disposição para resgatarmos e corrigirmos diversos caminhos tomados errados no passado. Contudo, quando adentramos a vida física, como aqui esclarece Alexandre, nós, de posse às nossas imperfeições espirituais, aos nossos defeitos, aos nossos vícios, esquecemos-nos das nossas promessas e voltamos aos antigos defeitos. Calou-se o mentor por alguns instantes, acentuando em seguida: buscarei, porém, chamá-los à recordação dos compromissos. Neste interim, entendendo que a oportunidade era precisa, solicitei: se-me-á possível acompanhá-lo? Creio que aproveitaria muito. Poderia talvez adquirir valores significativos para o serviço do próximo e para o meu benefício pessoal. Ignoro até quando me será permitido estudar em sua companhia e estimarei o aproveitamento integral de semelhante oportunidade. Alexandre sorriu compassivo e falou: não tenho objeções, porém, não creio deva seguir os trabalhos sem algum conhecimento prévio do assunto. Em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base. Temos bons amigos no planejamento de reencarnações, serviço muito importante em nossa colônia espiritual, diretamente relacionada com a atividade do esclarecimento. Nessa instituição, André, durante alguns dias, você terá uma ideia aproximada de nossa tarefa portas adentro de semelhantes trabalhos. Grande percentagem de reencarnações na crosta terrestre se processa em modos padronizados para todos no campo de manifestações puramente evolutivas. A grande parcela da humanidade, ainda com a ausência de uma consciência espiritual mais acentuada, reencarnam de uma forma mais ou menos padronizada, entre aspas, onde a espiritualidade contribui para que eles possam ir pouco a pouco, reencarnação a reencarnação, adquirindo condições para poderem futuramente, com os devidos esclarecimentos, participarem dos seus próprios planejamentos de reencarnações mais necessárias à condição evolutiva de cada um destes seres. Mas, diz André, outra porcentagem não obedece a este mesmo programa de reencarnação padronizada, elevando-se a alma em cultura, conhecimento e, consequentemente, em responsabilidade. O processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, que é lógica. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. As explicações de Alexandre eram sedutoras e relevantes, diz André, compreendendo eu a importância dos esclarecimentos para o meu pobre espírito. Alexandre então continuou: quando eu me refiro, André, a trabalhadores, falo dos companheiros não necessariamente completamente bons e redimidos, mas daqueles que já apresentam uma maior soma de qualidades superiores a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade que lhes outorga o direito de influir sobre os fatores da sua própria reencarnação,
escapando de certo modo ao padrão geral. Claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para as experiências futuras. Depende para cada um de nós, com certeza, das nossas necessidades espirituais. Os serviços de retificação representam tarefas enormes. E desejando imprimir fortemente em meu espírito a noção de responsabilidade, Alexandre prosseguiu, tornando ainda mais grave a sua inflexão de voz. O problema da queda, André, é também uma questão de aprendizado e o mal indica posição de desequilíbrio exigindo restauração e corrigenda. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. A racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Entretanto, André, quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos e séculos no serviço da iluminação íntima. Porque não basta adquirir ideias e possibilidades, é preciso ser responsável. E nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. A este respeito, diz o espírito daquele médico psiquiatra de Minas Gerais, que agora me escapa o nome, onde ele, desencarnado, dirigindo na colônia espiritual uma outra entidade que abriga espíritos ainda um tanto quanto dementados, né, pelas questões aqui na Terra, diz ele que os maiores problemas que ele encontra lá são dos espíritos dos espíritas, exatamente por esta questão. Nós nos julgamos sabedores de muito. Nós somos devidamente esclarecidos a respeito das questões espirituais após o desencarne nosso, mas muito pouco praticamos dos ensinamentos de Jesus e dos esclarecimentos que nos traz a doutrina espírita. O saber não é tudo, ou é somente um pouco, uma pequena parte. O fazer, o praticar o amor, este é o essencial. Repetindo esse trecho. Não basta adquirir ideias e possibilidades, é preciso ser responsável. E nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Daí as lutas sucessivas e continuadas reencarnações da alma. Exclamei vivamente impressionado. Sim, continua Alexandre Amável. Temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que evolvem, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento, porquanto já possuem certos valores da vida. Faltam-lhes outros não menos importantes. Identificando minha dificuldade para compreender o ensinamento de uma maneira integral, meu orientador voltou a dizer: embora na condição de médico no mundo, acredito, André, que você não tenha sido completamente estranho aos estudos evangélicos. Sim, retrucou André, tenho as minhas recordações nesse sentido. Pois bem, André, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame aqui. Quando nos asseverou que a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivos de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do Espírito. Se já falimos muitas vezes em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não será lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores. Daí as diversas reencarnações que nós temos, que nós aqui na Terra dizemos serem conflitantes com a nossa situação, mas que estas reencarnações inversivas do que nós já fomos, muito orgulhosos, e reencarnamos em condições mais humildes, né? Que fomos detentores de poder e riquezas e agora, sem nenhuma condição de exercer poder sobre quem quer que seja e talvez reencarnando em cátares miseráveis, né?
Todas essas situações são para que nós corrijamos caminhos errados do passado e nos levemos a progredir nos sentimentos de amor, né? Entendendo que as nossas imperfeições nos levaram a desvios, enquanto que se nós encaminharmos às virtudes, estas nos levarão ao caminho evolutivo, com certeza. Compreendera claramente onde Alexandre pretendia chegar com os seus esclarecimentos amigos. E para a regulamentação de semelhantes serviços que funcionem em nossa colônia espiritual, diz Alexandre, o planejamento de reencarnação, onde você terá a ocasião de recolher ensinamentos preciosos. E atendendo minhas necessidades como pai afetuoso, apresentou-me um instrutor no dia imediato na imponente instituição. Constituía-se o movimento dentro do serviço de vários prédios e numerosas instalações. Árvores acolhedoras enfileiravam-se através de extensos jardins, imprimindo encantador aspecto à paisagem. Reconheci logo que o Instituto se caracterizava por grande movimento. Entidades insuladas ou em pequenos grupos iam e vinham, estampando atencioso interesse na expressão fisionômica. Pareciam sumamente despreocupadas da nossa presença ali, porque quando não passavam sozinhas ao nosso lado, engolfadas em profundos pensamentos, iam em grupos afetuosos alimentando discretas conversações, muito graves e absorventes, ao que me parecia. Muitos desses irmãos que passavam junto de nós empunhavam reduzidos rolos de substância semelhante ao pergaminho terrestre, relativamente aos quais não possuía eu até então a mais leve notícia. Alexandre, porém, como sempre, veio ao meu socorro na minha estranheza e explicou bondosamente. André, as entidades sob nossos olhos são trabalhadores de nossa esfera interessados em reencarnações próximas. Nem todos estão diretamente ligados a semelhante propósito, porque a grande parte está em trabalho ainda de intercessão, obtendo favores dessa natureza para os amigos íntimos. Ou seja, muitos de nós, ao reencarnarmos, contamos com a intercessão de amigos espirituais de outras existências, que estão do lado de lá torcendo para que nós aqui demos certo na nossa vida, para que possamos reingressarmos mais evoluídos e caminharmos juntos com esses espíritos, esses amigos espirituais, certo? Os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas elaboradas por orientadores do nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena. Conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado ao corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. Aí André pergunta, mas e a lei da hereditariedade fisiológica? Funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução. Mas, André, ela sofre naturalmente a influência de todos aqueles que já alcançaram qualidades superiores ao ambiente geral. Além do mais, quando interessado em experiências novas no plano da crosta, é merecedor de serviços intercessórios. As forças mais elevadas acima de nós podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. A obtenção de benefícios, inclusive na constituição física de todo o nosso corpo no processo reencarnatório, depende, como vemos aqui, inclusive do nosso próprio adiantamento moral e espiritual. Quando atingimos tão elevadas proporções na nossa espiritualidade, as entidades, os espíritos superiores, interferem na nossa hereditariedade corporal de nossos ancestrais, avós e pais, permitindo que modificações possam nos beneficiar nas nossas necessidades físicas para o nosso desempenho aqui na Terra. Ou seja,
Quanto mais evoluídos formos, mais benefícios conseguiremos alcançar no nosso processo próprio de evolução. A essa altura da palestra esclarecedora, Alexandre convidou-me a transpor o limiar daquele prédio. Achamo-nos em breve num dos gabinetes extensos do edifício principal, onde um dos numerosos amigos do orientador veio atender-nos atenciosamente. Apresentou-me Alexandre ao assistente Josino, que me recebeu com extrema gentileza e fidalguia de trato. Esclareceu o instrutor o objetivo da nossa visita. Desejava me fosse conferida a possibilidade de visitar a instituição de planejamento quantas vezes me fosse possível durante a semana em curso, em vista da minha necessidade de adquirir noções seguras referentemente ao trabalho de auxílio nas atividades reencarnacionistas. O assistente prometeu a melhor boa vontade. Conduzir-me-ia a colegas dele para que não me faltasse minúcias de conhecimento. Exporia suas próprias experiências à minha observação para que eu retirasse delas o máximo proveito, a fim, quanto estivesse ao meu alcance, que guiaria os meus impulsos de aprendizado. Felicitavam-me o íntimo as melhores e mais confortadoras impressões, não só pela recepção carinhosa, senão também pelo ambiente educativo, não longe de nós, em luminosos pedestais, destacavam-se duas maravilhas da estatuária: a figuração delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino, singularmente belo pela perfeição anatômica, não somente na forma em si, mas também de todos os órgãos e as mais diversas glândulas. Através de disposições elétricas, ambas as figurações palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos, quais os homens e mulheres mais envolvidos na esfera carnal. Essas duas estátuas nós vamos ver um pouco mais adiante, provavelmente com mais detalhe na segunda gravação deste 12º capítulo, onde André vai trazer minuciosos esclarecimentos a respeito da anatomia ali representada nessas duas estátuas, né? E por enquanto aqui nós já vamos nos encaminhando para o encerramento desta primeira parte deste vídeo, onde André ainda vai obter alguns esclarecimentos junto de Alexandre e este instrutor do planejamento de reencarnação a respeito do que ele deverá aprender, ok? Identificando minha admiração, Alexandre sorriu e disse ao assistente Josino com o propósito de fazer-se ouvido por mim: talvez André não conheça bastante o nosso respeito à gratidão ao aparelho físico terrestre. Em verdade, ajunta André, eu ignorava até agora que o corpo carnal fosse, entre nós espíritos, objeto de tamanhos cuidados. Não sabia que a nossa colônia contava com instituição desse tenor. Como não, André? O corpo físico na crosta planetária representa uma bênção de nosso eterno Pai. Constitui primorosa obra da sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Quanto devemos à máquina humana pelos seus milênios de serviço a favor de nossa elevação na vida eterna? Nunca relacionaremos a extensão de semelhante débito. E fixando os modelos que me provocava assombro, acentuou: todo o nosso zelo no serviço de reencarnação permanece muito aquém de quanto deveríamos realizar em benefício do aprimoramento da máquina orgânica. Embora hesitante, ousei perguntar: todos os núcleos de espiritualidade superior também mantêm círculos de trabalhos dessa natureza? Alexandre, que respondeu com a delicadeza habitual: em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. O auxílio à reencarnação de companheiros nos traduz o nosso
o auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Recordei, porém, que meu pai terrestre um dia voltara à experiência carnal procedendo das zonas francamente inferiores e indaguei. E aqueles que regressam à crosta partindo das regiões mais baixas terão o mesmo generoso auxílio? Desejando imprimir a pergunta mais viva sinceridade, André acrescenta: o meu genitor, na derradeira romagem terrestre, voltou faz algum tempo à esfera carnal em condições bem amargas. Alexandre compreendeu, interrompendo o meu curso da frase, ponderou. Se for ele criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, permanecia após a morte em estado de queda e não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem o trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem amados de nosso plano. Nesse caso, terá ele recebido a cooperação de benfeitores situados em posições mais altas que lhe terão endossados as promessas no serviço regenerador. Se ele foi, porém, criatura em esforço puramente evolutivo, circunstância essa na qual não teria regressado em condições amargurosas, contou ele naturalmente com um abençoado concurso dos trabalhadores espirituais que velam na crosta pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. Em face dos esclarecimentos dos instrutores, entendi as diferenças e tranquilizei o meu coração. Até porque nós sabemos, originalmente do livro Nosso Lar, onde a própria mãe de André Luiz, que se encontra em esferas acima da de Nosso Lar, sempre ela intercedeu tanto por André, que esteve no umbral, como pelo seu marido aqui na Terra, na última encarnação, onde ele se desviou dos caminhos retos da existência, né? E com certeza ela, com a sua amorosidade, intercedeu em benefício da reencarnação do pai de Alexandre. Fosse porque a palestra escapelara melindroso assunto da família humana, fosse pelo propósito de me deixarem a sós com as minhas profundas reflexões naquele extenso gabinete de serviço, o orientador e o assistente entraram em silêncio, compelindo-me a rebuscar novos motivos de conversação para o meu aprendizado. Passei então a observar detidamente os modelos masculinos e femininos não longe de meus olhos. Muito gentil, Josino pousou a destra de leve nos meus ombros e falou-me: aproxime-se, André, das criações educativas. Você lucrará muito observando de perto. E aqui, já pela extensão do tempo do nosso vídeo, nós vamos interromper esta gravação. E no próximo, na segunda parte, que serão de 3 deste capítulo, né, nós vamos ver aqui a descrição de André a respeito dessas duas estátuas lá na colônia de Nosso Lar, no departamento reencarnacionista, né, os detalhes constituintes, né, do nosso corpo físico, modelados lá naquele plano para a percepção daqueles trabalhadores, dos técnicos de reencarnação, na constituição dos novos corpos terrestres para a reencarnação dos espíritos imortais. Fiquem com Deus. Muito obrigado por acompanharem os nossos estudos. E se assim vocês, como nós, desejem divulgar a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, peço gentilmente que divulguem estes nossos vídeos aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus conhecidos. Assim possamos todos nós aumentarmos a nossa consciência espiritual e moral e elevarmos-nos em conjunto. Fiquem com Deus.